és o meu tesouro, Jesus. Teu nome é alimento para mim. Tu és o meu projeto de vida. Tu és o meu começo e fim. Renova minha vida, renova minha cada manhã. Perdoa os meus pecados, perdoa. Perdoei os meus pecados como a lã. Mocidade local com a sua programação. Programação do 13º aniversário do Círculo de Oração de Mocidade. A oração tem um poder inabalável, remove montanha e sua força é extraordinária. A primeira oração mencionada na Bíblia foi quando Sete, filho de Adão, teve um filho a quem pôs o nome Enos. Foi neste tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A necessidade de orar tornou-se universal para todos os homens. Eles invocaram seu nome nos montes, ofereceram seus holocaustos e os seus sacrifícios para serem aceitos pelo Senhor. As orações sobem como um incenso perante a Deus. E na palavra, vemos que a oração é ordenada como está escrita. Buscai ao Senhor e o seu poder. Buscai a sua face continuamente. Orai para sempre sem jamais esmorecer. Pedi e recebei para que a vossa igreja seja completa. Pedi e se-vos-á. Buscais e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o nosso Deus responde a nossas orações. E podemos observar o poder dos servos do Senhor que clamaram. Ok? Como Moisés, Gideão, Samuel, Salomão e Elias. E o povo murmurava contra mim, dizendo: que beberemos? Tu nos tiraste da terra do Egito para nos matar de sede nesse deserto? Então clamei a Deus, e Ele nos mostrou uma árvore, e a lancei nas águas de Mara, que eram amargas, e as águas se tornaram doces. E também com a vara em Horebe feri a rocha, e saiu água da rocha para todos beberem. E o Senhor se pôs no meio de nós, e todos glorificavam a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E todos puderam ver o poder da oração. Deus não deixou o seu povo sem água, saciando a todos. E disse Gideão a Deus: Senhor, não se acende contra mim a tua ira. Permita-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais uma vez eu faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo esteja seco, e em toda a terra haja orvalho. Assim, o Senhor Deus respondeu na mesma noite. Só o velo estava seco, e em toda a terra houve orvalho. Deus ouviu a minha oração e me revelou mais e mais o seu poder. Então sacrifiquei
um cordeiro em holocausto ao Senhor. E ele ouviu meu pedido e me respondeu. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, que ouve as orações de seus servos e faz o inimigo perecer diante de nossos olhos e nos dá completa vitória. Senhor, Tu me fizeste reinar no lugar de Davi, meu pai, mas sou ainda muito jovem, não sei como sair, nem como entrar. Portanto, dá ao Teu servo um coração entendido para julgar o Teu povo. Farei segundo as tuas palavras, dar-te um coração sábio e entendido. Antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E assim o Senhor Deus operou em minha vida, segundo o que eu pedi em oração. Chegai-vos a mim, edificai o altar, armai a lenha, dividi o novilho em pedaços, colocai-o sobre o holocausto, enchei de água 4 cântaros, derramai-o sobre o holocausto, e sobre a lenha orai. O Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, e que eu sou teu servo, e segundo a tua palavra fez todas essas coisas. Responde-me, Senhor, a minha oração, para que esse povo conheça o teu poder. Então caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o povo, vendo o que aconteceu, caíram com o rosto em terra e diziam: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Assim, poderíamos mostrar as orações respondidas, como de Ezequias, Eliseu, Zacarias e de muitos outros que oraram e Deus respondeu. Vemos o grande exemplo no Novo Testamento, quando a igreja primitiva orou, moveu-se o lugar em que estavam todos reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. O poder da oração é algo sobrenatural, ele envolve o nosso ser e nossas vidas. Mais fãs e vitória nesse ciclo de oração. Converte-nos, Senhor, a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. A nação de Israel vivia em declínio espiritual por não atentar para a palavra de Deus. Deus já havia levantado vários homens para advertir o povo. Vendo Deus que a nação escolhida continuava aprofundada em seus pecados, resolveu Deus levantar Jeremias, sendo ainda uma criança. Jeremias tinha tudo para ser um sacerdote, porém Deus o chamou para ser profeta. Ele não fora escolhido para ser homem do povo, não era popular e nem achava que a voz do povo era a voz de Deus. Consciente da sua chamada, adotou uma posição que viria a desagradar a nação. Ele não tinha opção, tinha que falar a verdade. Então disse Deus a Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a que eu te mandar irás, e tudo que te mandar dizer dirás. Hoje te constituo sobre as nações. Durante muitos anos, Jeremias não recusou em falar a verdade. Sendo amado por poucos e rejeitado por muitos, cumpriu com fidelidade a sua missão. Mesmo cansado de chorar e de lamentar pelo povo, então Jeremias clamou ao Senhor: Atentai e vede, se há dor como a minha, como se acha solitária que é uma cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Lembre-te, Senhor, do que nos tem sucedido.
Considera e olha para a nossa necessidade. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. A nossa água, por dinheiro a bebemos, e por preço vem a nossa lenha. A nossa pele se enegreceu como fogo por causa do ardor da fome. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os velhos já não têm assentos à porta. Os jovens já não cantam. Cessou o gosto do nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, desmaiou o nosso coração. Por isso, se escureceram os nossos olhos. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como os de antes. Jeremias. Olha e vês. O que vês, Jeremias? Vejo um vaso. Eis que vejo um vaso na mão do oleiro. O oleiro pega o vaso, traça o barro, cata o barro, limpa o barro, amassa o barro, pra lá e pra cá. E Jeremias continua a observar a intenção de Jeremias é ouvir Deus falar. Aleluia. O oleiro vem do barro, logo aproveitou outra peça mais bonita. Ele logo fez. Deus falou pra Jeremias, porque é fiel, posso eu assim fazer a casa de Israel. Aí o oleiro pega o barro, traça o barro, cata o barro, limpa o barro, amassa o barro, pra lá e pra cá. E Jeremias continua a observar a intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. Jeremias, não poderei eu assim fazer da nação de Israel, como fiz a este vaso? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus, Pai. Aleluia. É chegado o momento de encararmos com mais seriedade a soberania de Deus. Mesmo oleiro, que de uma vila deformada formou Israel, também nos chamou de entre as nações e nos constituiu um povo especial, zeloso e de boas obras. Atentemos para o que Deus disse à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. Tomemos por exemplo a igreja primitiva, tão simples, mas ousada, pequena para muitos, mas grande para Deus, sem valor para alguns, mas fazendo a diferença na vida de muitos. Diante de tudo isso, qual a sua posição diante de Deus? A igreja do século XXI tem enfrentado grandes desafios. Satanás tem conseguido penetrar em várias áreas da igreja e o primeiro amor de muitos tem esfriado. Ganhar almas já não nos interessa mais, pois o secularismo tem tirado de muitos o verdadeiro gozo do Espírito Santo. Não aceitamos mais frieza, não aceitamos mais comodismo, não aceitamos mais viver no natural. Como você se encontra nessa noite? Como vai a sua vida espiritual? Você está realmente avivado? Ou o marasmo espiritual tem tomado conta da sua vida? É chegado o momento de nos submetermos à vontade de Deus. Ele continua sendo o oleiro e nós continuamos sendo a argila. Poder e ousadia, pois Deus nessa noite nos convoca a voltar ao início, a ouvirmos a sua voz, que continua a bradar, rasgai os nossos corações e não as vossas vestes.
Cantora Daniel. Para o Senhor já suplicou, lágrimas, gemidos derrubou, e tua bênção não chegou. Caminhos e espinhos você tem andado, pensando que o Senhor te deixou de lado, mas hoje estou aqui para declarar que a tua vitória vai chegar. O céu vai se abrir para você, temporal de bênção sobre ti vai descer. É só você crer e confiar. Deus está contigo onde quer que andar, a tua vitória é garantida. Tua frente vai Jeová. Aleluia, a tua frente vai Jeová. Segredo é você pode glorificar o Senhor nessa noite? Aleluia. Caminhos e espinhos você tem andado, pensando que o Senhor te deixou de lado, mas hoje estou aqui para declarar que a tua vitória vai ser.
sua Bíblia. Lamentações de Jeremias ou o profeta da esperança. Capítulo 5, versículos do 19 a parte B do 21, que nos diz da seguinte maneira. Quem encontrou, diga amém. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como os dantes. Amém? Amém. Quem foi que veio buscar um renovo da parte do Senhor para a sua vida? Não é porque nós estamos em campo aberto que nós somos proibidos de dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Eu creio, irmãos, que por esse motivo e por esse motivo mesmo é que nós devemos oferecer a Deus o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor glória a Deus. Aí é que nós temos que gritar bem alto para chegar até o trono da graça de Deus, porque aqui o espaço é maior para você glorificar o nome de Jesus. A não ser que você esteja com vergonha de dar aquele glória a Deus que Jesus gosta. Quantos que aqui estão vão dar aquele glória para Jesus? Eu quero ouvir agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, estamos no ano de 586 a 585 a.C. Um ano o qual é marcante na vida do profeta Jeremias. Um ano cheio de altos e baixos, por que não dizer mais baixo do que altos. Um ano o qual todo sofrimento era marcante na história da vida do nosso irmão Jeremias. Mas, meus queridos irmãos, mesmo o nosso irmão Jeremias, o profeta da esperança, o profeta das lágrimas, o profeta chorão como conhecido, mesmo ele tão abatido por tantas perseguições, por tanto sofrimento, a alma já não suportava mais ver a sua cidade querida, a Jerusalém, sofrida, destruída. Mas mesmo assim, nesta circunstância, Deus coloca em seu coração, e o mesmo é inspirado por Deus a escrever 5 poemas de lamentações. Ao deparar-se com a devastação a qual encontrava-se Israel e Jerusalém, se fosse nos dias atuais, irmãos, da mesma forma acharíamos difícil em tal circunstância, porque na situação a qual se encontrava Jeremias, irmãos, o melhor era procurar uma caverna como fez Elias. Mas não, irmãos, a Bíblia diz que ele encheu seu coração e ele foi a escrever as 5 lamentações, sendo que muitas delas, a maioria delas, ele estava ali demonstrando a angústia, o sofrimento de Israel, porque o mesmo comprovara, o mesmo vivera de perto aquela situação. Queridos irmãos, as 4 primeiras lamentações, ou os primeiros 4 capítulos do livro de Lamentações de Jeremias, o profeta se depara com situações tenebrosas, horrendas, quem sabe jamais vistas pelo mesmo. 2 delas, irmãos, eu gostaria de destacá-las nesta noite. São muitas. Quem leu esta passagem bíblica sabem que são muitas, mas 2 delas me chamaram a atenção. 2 delas, o versículo de número 9 diz que os mortos à espada, mais ditosos do que os mortos à fome. Versículo 10, as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento. Misericórdia, só Jesus Cristo para dar graça. Meus amados irmãos, estava eu acompanhando o noticiário do nosso município. Eu gosto sempre de estar sintonizado, ouvindo o que acontece, seja fato policial, seja outra relação. Eu gosto de sempre estar a ouvir. Foi declarado que na manhã de sexta-feira, às 6 horas da manhã, à segunda-feira, foram consolados, ou foi comprovado, 28
28 acontecimentos, sendo de faca, bala, acidente movido ou causado por bebida. Então, irmãos, isso me chamou a atenção, porque eu quis comparar com a semelhança, porque aqui, mortos à espada, ou seja, hoje, na atualidade, mortos na desgraça, na bebedice, mortos à faca, pai mata filho, filho mata pai. Então, irmãos, chegou o momento da igreja do Senhor começar a clamar a Deus. Até quando? Meus queridos irmãos, este grande fluxo de pessoas, irmãos, que aqui chegaram, eu tenho certeza que não vieram ver a mim pregar, porque nem pregador sou. Eu aprendi a dizer que Jesus salva, que Jesus liberta e que leva o homem ao céu, se assim Ele quiser. Mas se você veio, saiu da sua casa, da sua cidade, do seu município, como chegou nesta noite, Tejuçuoca, mas se você veio cultuar a Deus, grandes feitos o Senhor fará nesta noite, porque o Senhor, irmãos, Ele está procurando este povo que se desprende de si mesmo, sai da sua casa com a virtude no seu coração de buscar a presença de Deus, de sentir a presença do Senhor e ver os seus milagres e prodígios acontecendo. Louvado seja Deus. Resumindo, os dias estão se resumindo e tudo está muito parecido. As nações estão sendo assoladas pela pestilência, pela mortalidade e pela praga chamada pecado. E cadê os profetas? Aonde estão os Jeremias? Aonde estão os Eliseus? Aonde está o povo de Deus? O que é que nós estamos fazendo? Deus, nesta noite, Ele me autoriza a dizer que hoje nós estamos diante de uma nova geração. Nós estamos aqui diante de uma geração que o Senhor conta para trazer uma nova esperança para a humanidade. Ei, é você, é nós. Deus me autorizou a dizer isto para você. Não queira saber o quanto eu relutei comigo nestes dias. Ontem